Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro do Fluminense. E o tricolor das Laranjeiras prossegue em sua gangorra no Campeonato Brasileiro de 2011. Após uma partida de muita garra diante do Palmeiras em Volta Redonda, o time de Abel Braga decepcionou e muito no Ipatingão. A derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro foi a sexta em 11 rodadas. Fernando Diniz, por que está oscilando tanto o time do Fluminense? Bom, ô Vinícius, você falou em gangorra, né? E o termo certo é esse mesmo, gangorra, porque o Fluminense só conhece vitória e derrota, né? Não conhece empate no campeonato. Isso. São 5 vitórias e 6 derrotas. Por que o Fluminense só conhece vitórias e derrotas? Sinceramente eu não sei. Assim como sinceramente eu não sei o porquê de tantas táticas Jedi do Abel Braga, né? O porquê de tantas invenções do Abel Braga, rapaz. É uma tática Jedi, que é um termo que o nosso amigo Fernando Quaresma disse, sempre diz desde o início, assim, desde os primeiros jogos da era Abel Braga, e que realmente estão chamando a atenção. Mas falando um pouquinho do jogo, o jogo foi uma sucessão de passes errados, principalmente no primeiro tempo, das duas equipes. Foi um jogo tenebroso no primeiro tempo. Foi um jogo horroroso, assim, e o gramado até justifica alguma coisa, né? Porque o gramado também não estava em boas condições, do Ipatingão, né? O Ipatingão realmente está deixando a desejar pro time do Atlético, né? A gente viu o Vasco Atlético lá. Também foi um jogo que o gramado estava dando umas falhas. Porém, é aquela tal história, né? Não justifica nenhum jogo ter 56 passes errados, né? Foi uma disputa lá para ver quem errava mais. Parecia, dou a bola pra você. Batata quente. Parecia jogo de batata quente. Exatamente. A bola parecia um tijolo, né? De tão pesada que tava, né? Do lado do Fluminense que me chamou a atenção também foi... Principalmente do lado do Fluminense, porque foram 34 passes errados do Fluminense. Foi mesmo. Agora foi muito passe errado. O meio de campo do Fluminense estava uma coisa. O Deco totalmente sobrecarregado no primeiro tempo. Exatamente. Por quê? Porque você tem... Quem estava de volante, hein? Volante mesmo. Edinho, Marquinho, Souza e Deco. E ainda tinha o Marquinho também. Mas não, Edinho, Marquinho, Souza e Deco. Isso. No meio campo. Pois é, o Edinho destruidor, totalmente, né? Marquinho, segundo volante, mas que não tem aquela qualidade. Souza também não tem aquela qualidade. A sarna, como você gosta de dizer. A sarna pra se coçar. E o Deco é o único que tem muita qualidade nesse meio campo do Fluminense. Realmente. Só que tem que o Deco ainda tá voltando de contusão. É um jogador que demora um pouco a se recuperar. E os laterais também jogando muito mal. Principalmente o Carlinhos, que não acertou um cruzamento o jogo todo. Parece que os cruzamentos dele eram só para ir para longe. Exatamente, parecia o Perivaldo. Você, torcedor do Botafogo de 20, 30 anos atrás, vai se lembrar do Perivaldo, né? Que só cruzava pra linha de fundo. Perivaldo. Agora a tática Jedi, como você antecipou, o time estava com 4-5-1 no primeiro tempo. Pois é. Beleza. Aí no intervalo o Deco é substituído. O Deco, né? E entra quem? Fernando Bob. Nossa Senhora! Depois, durante a partida, sai o Diguinho. Entra Rafael Moura. Nossa! Finalmente o Fluminense foi com 2 atacantes. Só que 2 centroavantes. E não tinha ninguém para fazer a bola chegar neles. Tinha a tentativa, era jogar tudo nas costas do Souza. Só que tem que o Souza não tem a mesma qualidade do Deco. Ele até estava tentando, realmente. De luta a gente não pode reclamar do Souza. Não, lógico. O Souza é um jogador, assim, eu critico muito o Souza, mas o Souza é um jogador voluntarioso. É verdade. Agora, o Souza, aí o Abel vai e tira o Souza. Pra botar quem? Rafael Sobis.
Jedi. Abel Jedi. Eu ia falar Jael pra misturar Jedi com Abel. Não. Jedi com Abel. Agora, Edinho, Fernando Bob e Marquinho ficaram no meio de campo. Ia sair alguma coisa, por mais que o Marquinhos seja um jogador bom taticamente? Não ia sair. Impressionante. Meu Deus do céu. É impressionante como é que parece que o Abel se desespera com o próprio time. Exatamente. Ele não confia em seus jogadores, ele não tem assim, ele olha pro banco, não tem, vai isso mesmo. Olha, ele olha pro banco e deveria ver que tem alguma coisa. Ele tem Rafael Sobis, que é um bom jogador. Sim, ele tem o Rafael Moura, que é um centroavante que sabe fazer gols. Agora, você não acha que talvez fosse, já que ele queria botar o time todo pra frente, logo sacar, tirando o Deco, botando o Rafael Sobis? Não ia ser menos doloroso pro time do Fluminense? Não, porque tem que ter alguém para fazer a bola chegar, né? Entendeu? Eu acho que seria o ideal tirar o Marquinho para colocar o Rafael Sobis. Talvez, não tinha volante demais. O Rafael Sobis ou o Rafael Moura, né? Volante demais e caminhão de menos, hein? Exatamente. E depois, se o resultado continuasse o mesmo, colocar o Rafael Sobis no lugar do Souza. Sim. Entendeu? Para poder ter a qualidade para fazer a bola chegar na frente, que é o Deco, e ter os 3 atacantes, né? E agora, falar em atacante, absurdo, muito absurdo, o Ciro nem tá na reserva. Pois é, né, rapaz? Olha, tudo bem, Matheus Carvalho é um bom jogador? É um bom jogador sem dúvida nenhuma. Só que tem que você preferir outros jogadores que estavam no banco, né? Isso. A Ciro, realmente, olha, é inacreditável. Peraí, contratou o jogador do Sport, brigou por ele o tempo todo, houve uma Foi uma contratação difícil. Burocracia tremenda e nem bota pra jogar. Eu não entendo isso. Uma contratação difícil, olha, realmente eu não estou entendendo o Abel não, sabia? E ainda por cima o Abel também foi tão esperado, esperou mais de um mês para que o Abel viesse. Foram 2 meses. Esperaram 2 meses para que o Abel viesse e o Abel fica fazendo uma coisa atrás da outra. E olha, me parece que o Abel tá perdidinho aí, hein? Não, e outra coisa, o Abel no início, a gente podia até amenizar, tá conhecendo o elenco. Lógico. Ainda vai ser meio difícil, mas espera aí, já tá há um tempo. Passando da hora, né? Já tá um tempo considerável no time tricolor. Lógico. Acho que já era hora de pelo menos ter um resultado mais recente, principalmente da maneira como está sendo o ataque. O ataque do Fluminense marcou 9 gols em 11 jogos, né? Nossa, mas como é que consegue? Você tem centroavante. Lógico. De seleção brasileira. Que é o Fred. Pode estar na fase boa, pode estar na fase. Não pode estar não tá na fase boa, pode, mas pelo menos é um centroavante de seleção brasileira. E você tem um outro centroavante que foi artilheiro da Copa Sul-Americana do ano passado. Sim. Rafael Moura. Sim. Agora do lado do Atlético Mineiro também uma sucessão de passes errados. Nossa. Como esse time do Atlético é engraçado, alguns jogadores bons, jogadores promissores que de repente não estão rendendo mais nada. Exatamente, o Daniel Carvalho. O Mancini é reserva. Olha. O Mancini é reserva nesse time. Absurdo isso. O Mancini é reserva nesse time. Tem jogadores bons, tinha aquele Giovani, era um jogador. Bom goleiro, hein? Não, era outro Giovani, era um Giovani que jogava no meio de campo, não sei se era o nome duplo. Uhum. Agora, Giovani Augusto? Isso, Giovani Augusto. Giovani Augusto é um jogador promissor. O Serginho é um jogador promissor. Serginho, bom volante. Mas não funciona mais. Não dá liga esse time do Atlético Mineiro, não tem jeito. Você não acha que estão sentindo o peso de ser um campeonato brasileiro? Eu tô achando. Eu tô achando ainda mais. Tô achando que eles estão sentindo o peso de vestir a camisa do Atlético Mineiro. É verdade. E aí você vê o Atlético mais uma vez distante de um título brasileiro, coisa que não tem há 40 anos, um título brasileiro de primeira divisão. Foi campeão da segunda divisão já nesse meio tempo. Em 2006, né? 2006 passou por um descenso em 2005, voltou pela porta da frente, voltou com o título.
Exatamente ao contrário do que vai acontecer com o River Plate na Argentina, né? Que vai, o River Plate, como ele caiu para a segunda divisão, aí fizeram um acordo, joga uma temporadinha na segunda divisão, mas se não ficar dos 4 primeiros, tá de volta. Incharam para 38. Vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio. Quando caiu em 93. Não, quando caiu em 91, ele aí ia tentar disputar a segunda divisão, ia tentar passar na segunda divisão, ficou em nono. Mas aí puxaram os 12. E aí puxaram 12. Um absurdo. Absurdo total. Uma dessas coisas que a gente fazia. Mas o gol, aí veio um gol do estreante. Pelo menos em meio a todo, falando do Atlético Mineiro, em meio a toda essa sucessão de passes errados, veio um gol de um estreante, um gol bonito. Gol de centroavante mesmo, gol de homem de área. A partir do gol do nosso estreante André, aquele que foi disputado pelo Flamengo e pelo Atlético durante algum tempo, e pelo próprio Santos também, que foi onde ele começou a carreira. O gol que veio no único lampejo do Magno Alves na partida. Durante o jogo. Aliás, o Magno Alves, ele é um bom jogador, tal, muito voluntarioso, mas ele, ao longo da carreira, ele sempre foi de viver de lampejos, né? A bem na verdade é essa, né? Embora ele tenha tido muitos lampejos consecutivos pelo Fluminense. A torcida do Fluminense sabe muito bem. Sim, a torcida do Fluminense o idolatra até hoje, né? É o magnata, inclusive. Magnata. E a torcida do Ceará também gosta muito dele. Ano passado ele jogou muito bem. Só que tem que... Ele, na partida de quarta-feira, ele foi mal. Ele só acertou esse cruzamento pro gol do André. É verdade. Agora, uma coisa que chamou a atenção no time do Atlético, o Jonatas Obina jogou durante boa parte do jogo e saiu, o pessoal se irritou com a saída dele para a entrada do André. Jonatas Obina muito idolatrado pela torcida, Dorival chamado de burro. Você acha que ele merece tanta paixão, tanta atenção dos atleticanos? Olha, pelo que eu vi ele jogar, não. Assim... Você não acha ele gordo demais? Eu acho ele gordo demais, entendeu? Só se ele honrar o segundo nome dele, né? Aí sim, se ele honrar o segundo nome dele... Obina... Assim, os torcedores do Flamengo sabem muito bem, né? Eles são dois ex-jogadores do Flamengo, né? Jonatas e Obina. Do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético. O Atlético Mineiro, porque ele acha que por ser um Obina, eu acho que a torcida do Atlético idolatra. Sim. Mas aí o Jonatas Obina, se ele honrar o segundo nome dele, né, ele vai ser um jogador, ele é um jogador raçudo, né, tal. Isso ele honrando o segundo nome dele, né? É verdade. Agora, depois que o André fez o gol, o time do Dorival Júnior levou uma pressão terrível. Do Fluminense. O Dorival chegava a ficar nervoso, parecia que ele ia querer entrar em campo. Os dois treinadores muito nervosos, né? Na beira do campo, né? Agora, mas o Dorival, ele tá uma coisa realmente estranha. Os times recentes do Dorival, o time recente pelo Atlético, não conseguem ir bem assim, ofensivamente. Pois é esquisito isso, né? Porque o Dorival montou um espetacular time do Santos, né? Sim. Em 2010. Tinha muita gente para isso. Tinha muito material humano para isso. Só que tem que agora no Atlético Mineiro ele não tem, né, esse material todo, né? Só que tem que, antes do Santos, lá no São Caetano, ele não tinha tanto material, ele montou um time legalzinho também. O próprio Vasco, ele foi... Sim, um time também. Até, que não era... um time decente, né? Pra Série B, foi campeão, né? Exatamente. Mas com essa pressão terrível, assim, os passes errados triplicavam, parecia praticamente assim, pegava a bola, joga pra lá. Fluminense, tenta de novo. E aí o Fluminense teve um monte de oportunidades, só que... Inclusive uma com o Rafael Moura, né? Teve uma bola na trave também, que o Fred desferiu também. Teve uma bola na trave e o Giovani fazendo uma boa partida. Goleiro bom. Goleiro bom, já tinha jogado bem contra o Vasco, ele tinha pegado um pênalti.
Ele agora jogando bem e se firmando no lugar daquele goleiro que eu sempre falava muito bem dele, o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, ele barrou o Renan Ribeiro. E aí o Fluminense ia e sempre perdendo um gol atrás do outro. O Fernando Diniz, você acha que o Martinútil tem de estrear para ontem? O Martinútil não tem que estrear para ontem, não. O Fluminense tem que ter um pouquinho de calma, né? Com o Martinútil. E esse Lanzini mais ainda, então, por ser jovem, né? Porque assim, pra posição do Martinútil, o Fluminense tem o Deco, né? Sim, mas só o Deco jogando, aí você tem o Souza do lado, Marquinhos do outro. Seria legal o Abel barrar o Souza, né? Pra botar o Martinútil jogando do lado do Deco, pra poder dividir responsabilidades, né? Mas assim, não pra agora, pra daqui a 2 jogos, por exemplo. Ah, sim, para ele conseguir ritmo, para não queimá-lo logo. Pra não queimar ele, entendeu? E o Lanzini, então, botar ele num banquinho, no primeiro jogo, ele ia entrando aos pouquinhos, entendeu? É verdade. Aliás, o Ceará virou um time que o pessoal tem fobia a ele, né? Ninguém quer jogar contra o Ceará. Depois do Ronaldinho Gaúcho, do Thiago Neves, é a vez do Diguinho e do Deco, tem tomado o 3º cartão amarelo, não vão jogar contra o vovô, jogo aqui no Rio de Janeiro. Será que o Martinútil vai ter condições já para enfrentar o Ceará? Acho que ainda não, parece que ele começou a treinar com bola ontem. Provavelmente não, né? Agora, então com isso, como é que vai armar o time sem ele? Com uma das táticas Jedi, né? 3 atacantes, talvez. Rafael Sobis, voltando um pouquinho, e o nosso querido Fred e o Rafael Moura. Vai ter que ser assim, talvez, não sei. É engraçado, o Fluminense às vezes parece assim, que tem muito jogador, mas padece em algumas posições. Principalmente, eu acho que na zaga. Na zaga, então, a diretoria fez a maior burrice da vida dela, né, até agora, não contratando nenhum zagueiro. É verdade, essa nova diretoria que começou esse ano, está falando do Peter Simpson, né? Isso. Realmente não. E do Sandro também. Do grande Sandrão. Isso. O Fluminense pega o Ceará, jogo às 4 da tarde no Engenhão, este domingo. O giro do Fluminense vai ficando por aqui. Mas ainda há tempo para o recado final tricolor de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai pro mestre Oda, né? Pro Abel Braga. Ô Abel, vamos parar de dar uma de mestre Oda e vamos botar os pezinhos no chão, entendeu? Parar de inventar, tá? No meu recado final, eu acho que eu vou dar uma luz no fim do túnel pro time do Fluminense. Até porque ele existe. Porque em meio a tantos jogadores, assim, a tantas críticas que a gente fez neste bloco, tem de exaltar a boa atuação do Diego Cavalieri, que realmente está mostrando que é um goleiro bom para o time do Fluminense. Sim, o Diego Cavalieri foi muito bem contra o Palmeiras e foi bem de novo contra o Galo. Contra o Galo ele salvou muitas vezes. Aquele gol do André era impossível. Acesse o 4 Linhas no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou acesse o 4 Linhas por seu blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez, o endereço é um pouco diferente, o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. E hoje também tem no 4 Linhas a vitória do Flamengo no jogão contra o Santos na Vila Belmiro, o empate do Vasco, a vitória do Botafogo suada diante do Avaí, além de outros resultados no futebol do Brasil e do mundo. 4 Linhas, a comunicação está no ar.